Olá, alunos da Escola do Amor Responde, combatendo os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Estamos aqui hoje para ajudar você a resolver esses problemas na vida sentimental, dúvidas que você pode estar aí acarretando dentro de si e não sabe o que fazer sobre essa situação. Entre em contato conosco através do site escoladoamorresponde.com. Você vai enviar a sua pergunta através do formulário e nós vamos respondê-la aqui para você. Mas caso você queira falar com alguém que às vezes o problema ele sobe até o pescoço, está entalado na garganta, você não sabe mais o que fazer, você está precisando de uma direção e é agora, não pode esperar mais nenhum minuto. Nós temos uma equipe aqui pronta para atender você e ajudá-lo com essa situação, tá bom? Você pode ligar para a nossa central de atendimento no 3535 e nossa equipe vai ajudar você. Exatamente. Há pessoas que desistiram do amor, desistiram de ser feliz na vida sentimental porque tomaram sempre escolhas erradas, né? Ouviram conselhos errados, atitudes que não deram em nada e de repente você assiste e fala, eu não acredito em nada disso. Eu acho que todos os homens são iguais ou todas as mulheres, mas isso não é verdade. No decorrer do programa você vai ver que isso é uma mentira, isso não é uma verdade. Então fique conosco e nós já vamos para a primeira pergunta. Vamos lá responder a pergunta da Elizabeth. Quando o casamento perde o respeito, o que fazer a respeito? Pergunta a nossa aluna Elizabeth. Olha, amiga, o respeito, ele é algo pessoal, né? Você já tem que crescer aprendendo a respeitar pai e mãe, aprendendo a respeitar professores, aprendendo a respeitar autoridades. Por que geralmente ninguém desrespeita o policial? Porque sabe que vai ter uma consequência. E a mesma coisa no casamento. Quando você começa a desrespeitar o seu marido e o marido a esposa, vai ter uma punição. De repente, um não vai punir o outro, mas a punição vai ser a frieza, vai ser aquele gelo entre o casal, vai ser aquele afastamento, o amor que vai sofrer com isso. Então, o que fazer? Traga o respeito de novo. Lembra que toda vez que eu bater boca com meu marido, eu vou chateá-lo, eu vou ficar chateada e nós dois vamos sofrer com isso. O respeito, o desrespeito, ou a falta de respeito, não aconteceu do dia para a noite, certo? Para chegar a esse ponto que se perdeu o respeito, eventualmente não foi em um dia, não foi em uma semana, nem mesmo em um mês. Provavelmente alguma situação entre vocês dois está se acarretando há meses já, há meses. E talvez um exemplo, todas as vezes que o marido tenta falar alguma coisa para a esposa, para ajudá-la, para corrigi-la ou para dar uma sustentação a mais. Algo que ele não gostou, de ou repente. Algo que ele não gostou, a esposa ela está sempre retrucando, ao invés dela assumir, poxa, deixa eu parar e pensar e meditar sobre o que ele está falando, porque talvez ele está certo. E vice-versa. Se a esposa ela fala alguma coisa para o marido e ele não presta atenção, não quer dar ouvido, quer dizer, é como se os dois estivessem dentro desse barco, só que cada um está remando para um lado, ao invés dos dois estarem remando para o mesmo local. Então, primeiramente, saiba onde esse desrespeito começou e procure eliminar isso. E isso vai depender de cada um, porque quanto mais você fica exigindo do seu parceiro que ele não pode te dar, mais você vai ficar frustrado. Então talvez eu fico, poxa, você não faz isso, você não faz aquilo, você não me respeita, você sempre retruca, você blá blá blá. Quanto mais eu falo para ela que ela não está fazendo algo, mais eu vou me frustrar. Por quê? Porque isso tem que começar comigo antes mesmo de eu exigir isso dela. E um exemplo clássico disso é o trabalho. Você no seu trabalho, você tem que respeitar o seu patrão, a sua patroa. Por quê? Porque se você não respeitá-lo, você provavelmente vai perder o seu emprego e quem vai sofrer com isso é você. Então, se pelo bem do meu salário que eu necessito, eu engulo o sapo, às vezes você engole o brejo inteiro, vamos falar assim, quanto mais a tua vida amorosa, quanto mais o teu lar, quanto mais a tua família. Então não se sinta no direito de desrespeitá-lo porque ele desrespeita você. Seja diferente, comece a ser diferente, incorpore esse respeito em você, traga ele para o seu relacionamento que com certeza isso vai influenciar de forma positiva o seu marido também. Da mesma forma que você age no trabalho, haja dentro de casa.
E lembrando, gostaria só de avisar as mulheres principalmente, que nós vamos ter uma consagração das esposas na Terapia do Amor nesta quinta-feira, porque muitas esposas elas não estão sendo sábias em como lidar com seus maridos, não estão sendo sábias nas palavras, não estão sendo sábias nas atitudes, ou estão sendo muito emotivas, guardando muitas mágoas e virando esse poço de emoção e trazendo um problema para o relacionamento. Nós gostaríamos de apresentar vocês a Deus, consagrá-las, pedir a Deus que venha colocar uma unção sobre vocês, porque vocês têm o poder de transformar qualquer situação. O que muitas das vezes, Miguel, é isso mesmo que você falou. A esposa, por ela não saber lidar com os problemas internos dela e os problemas com o marido, ela vai segurando, ela vai se fechando. Ele pisa na bola, ela segura aquilo. Teve um dia ruim, segura mais aquilo. Problema com as crianças, ou seja, ela vai segurando. Quando ela vê, ao invés de dar uma resposta branda, ela deu um coice. Então, aí, às vezes, essa é a raiz do desrespeito entre vocês. Você está com coisas acumuladas dentro de você, ele dentro dele, então vocês têm que aprender a lidar com isso. E é justamente na palestra onde esse aprendizado acontece. Há um versículo que diz, a mulher sábia, quer dizer, não é emotiva. A mulher sábia não é emocional. A sábia edifica, constrói, sustenta a sua casa. Pense nisso. Então, nesta quinta-feira nós teremos essa consagração especial das esposas na Terapia do Amor, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás. E em todos os locais onde a palestra da Terapia do Amor acontece. E se você deseja saber mais a respeito ou a localidade, basta acessar o site aí no rodapé do seu televisor, terapiadoamor.tv. Todas as informações você vai encontrar lá, tá bom? Nós vamos a uma matéria e voltamos em 1 minuto. Pela primeira vez na Terapia do Amor, estes casais buscam uma forma de melhorar o seu relacionamento. Nós temos acompanhado o programa já faz algum tempo, eu sempre achei interessante, porque edifica o relacionamento e despertou a curiosidade de nós virmos até aqui e conhecê-los. Tenho certeza que nós não sairemos daqui da mesma forma como nós entramos. Foi como ela falou, nós sempre acompanhamos o programa e surgiu a curiosidade, então na verdade nós não estamos em crise, mas nós viemos aqui e que o é bom já pode melhorar, né? Eu espero realmente que a gente possa sair daqui com uma mensagem, para que a gente continue nosso relacionamento firme e um casamento. Eu espero que você tenha uma mensagem boa pra gente, que a gente consiga suprir bastante informações, para que a gente leve isso para frente realmente. Mas o que eles não sabem é que, se colocados em prática, os conselhos da palestra podem transformar completamente as suas vidas. Durante o namoro, não entram por essa porta, né? Elas começam a namorar por uma atração muito grande e o namoro começa a ser mais físico do que outra coisa. Então não se conhece aquela pessoa ali que ela está, supostamente, deveria estar conhecendo, porque o namorar é conhecer. Ela não está conhecendo, ela só está sentindo aquela pessoa. Aí quando casa, leva aquele susto. A pessoa mudou. Não, ela não mudou. Ela sempre foi aquela pessoa, é que você não conheceu. Você não a conheceu antes. Eu vim de um relacionamento destruído, né, onde eu tive muito sofrimento, decepção amorosa, que eu pensei que aquela pessoa era o homem da minha vida, com quem eu ia me casar e poder realizar um sonho. Então eu cheguei destruída, magoada, com o coração ferido, desanimada, depressiva. Foi assim que eu conheci a Terapia do Amor. Antes de participar da terapia, eu era uma pessoa que na verdade deixava o nervosismo tomar conta do meu sentimento, primeiro do que o meu amor pelo meu marido, pelos meus filhos também. Havia bastante desentendimento, falta de compreensão, discussões bobas. Eu acho que eu faltava bastante com respeito, né? Pare com o meu esposo em relação ao pensamento dele. Começava a colocar em prática e aquilo foi me alimentando, foi me ajudando, foi me dando força para cada vez mais eu continuar buscando. Quando a gente chegou aqui, a gente aprendeu realmente, né, o que é um casamento, como se deve comportar um esposo, uma esposa, como é uma família, né? Que era totalmente diferente do que a gente pensava. Quando a gente casa, a gente não pensa que é dessa forma, que é difícil. E aqui a gente encontra assim um apoio e um modo de viver um casamento totalmente diferente do que a gente supõe. Eu fui começando a entender que às vezes a gente fica muito ansioso
A gente quer encontrar uma pessoa logo para preencher aquele vazio. E eu vi que aquilo não era a solução para mim. Que eu podia até encontrar outra pessoa, mas não ia me fazer feliz de verdade. Então eu acreditei que buscando, tratando o meu coração primeiro, eu ia encontrar a pessoa certa. Já sou casada, já há 3 anos e 8 meses, sou casada, sou feliz. Deixei toda aquela tristeza que havia dentro de mim, acabou. Hoje eu posso dizer que a terapia do amor realmente ela faz parte da minha vida. Cada dia é um aprendizado mesmo. Cada quinta-feira a gente sai daqui renovado. A gente aprende realmente como é o casamento e como ele deve permanecer. Posso dizer para as pessoas também que se elas estão desiludidas, frustradas, decepcionadas, achando que não vai encontrar ninguém, que elas venham participar da terapia do amor, que realmente aqui funciona. Nós somos inseparáveis de nós mesmos. É impossível você se divorciar de você. Então, você sempre vai estar na sua presença, mais do que com qualquer pessoa nesse mundo. Logo, se eu vou sempre estar comigo, então eu tenho que aprender a me relacionar bem comigo mesmo. A Cleide teve um trauma muito forte na adolescência. Ela sofreu um abuso sexual. Um passado que deixou sérias marcas até a sua fase adulta. Cresci assim, com a minha vida sentimental destruída. Eu fui abusada, tentei suicídio 6 vezes, fiquei em coma. Os homens para mim eram como se fosse uma bolinha. O que eu pudesse tirar deles, o que eu pudesse fazer com eles, eu fazia. Não dava certo com ninguém, eu não confiava em homem nenhum. Mas nas palestras, ela conseguiu encontrar a ajuda que tanto precisava. Dentro de mim mudou assim, que eu comecei a acreditar em mim, que eu poderia vencer isso. Acreditei que isso aqui não é mais forte. Toda quinta-feira que eu vim aqui participar, eu saía daqui assim, com a renovação dentro de mim. What you when you say what you are when you blame everyone. Participe você também. Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. O casamento faz 2 pessoas uma só. E um dia eu li o livro todinho. E eu fui trazendo aquela teoria, colocando na prática do meu casamento. Eu não tenho dúvida que foi fundamental e para o nosso casamento foi uma ferramenta importantíssima. Uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento é mudar sua ótica. Tirou todos os nossos pontos de dúvidas sobre o relacionamento e como fazer para resolver a cada dia todos os problemas, tudo que você encontra de dificuldade no relacionamento. Quando a gente briga, eles ensinam a gente a descontar a raiva em outras coisas, em vez de descontar no parceiro. Mesmo se a outra pessoa é resistente a não ler, leia você, faça a sua parte. Eu recomendo para vocês lerem, porque é muito bacana e vai ajudar muito a sua vida e o seu relacionamento. Faça parte do movimento Casamento Blindado. Leia o livro, dê de presente. Converse com seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Nem todo mundo tem tempo ou hábito de sentar e ler um livro. Mas todo mundo tem tempo de ouvir. Seja parado no trânsito, enquanto está na academia ou arrumando a casa, você pode aproveitar seu tempo e aprender com o audiolivro. Foi pensando em pessoas como você que Renato e Cristiane Cardoso entraram no estúdio e gravaram o audiolivro do best-seller Casamento Blindado. Parte 1. Entendendo o casamento. Capítulo 10. O Sol do meu planeta. Agora você pode levar Casamento Blindado com você em áudio, no seu smartphone, tablet, MP3 player ou computador. Lido pelos próprios autores, o audiolivro será sua companhia agradável onde você estiver. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente. Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. Lançamento do audiolivro Casamento Blindado.
falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. A terapia do amor é para todos, independente da sua situação na vida amorosa, se você é casado ou solteiro ou divorciado, ou o que quer que seja, a terapia do amor é para você. Além de um tratamento, é um ensinamento, ela te dá ferramentas de como você pode resolver os seus problemas amorosos. E não coloque obstáculos para vir até aqui. Ah, porque eu tenho filhos pequenos, nós temos uma creche para filhos. Ah, porque eu moro longe, nós temos estacionamento, mais de 3.000 vagas aqui para você estacionar o seu carro. Nós temos toda a comodidade para que você venha então buscar essa ajuda e trazer essa mudança no seu casamento ou na sua vida sentimental. Nós vamos agora à pergunta do amigo Early. Vamos lá. Sou casado e tenho 20 anos. Minha esposa tem 19. A gente se casou com 9 meses de namoro. Hoje temos 1 ano e 3 meses juntos e 7 meses de casado. No início do nosso casamento foi tudo muito bom. A gente se relacionava com frequência. Hoje minha mulher diz que não sente mais vontade de se relacionar sexualmente. E toda vez ela diz que está sem vontade. Daí sempre acaba em briga. O que devo fazer para esses problemas acabarem? Early, uma coisa que você tem que entender sobre vida sexual, e eu não sei se isso está acontecendo ou não, mas o sexo ou ato conjugal, ele não começa às 11 horas da noite, quando ambos vão deitar para dormir na cama. O ato sexual não começa às 6 horas da tarde, 7 horas, quando você chega cansado de casa, coloca os seus pés em cima da poltrona, do sofá e fica assistindo televisão enquanto a sua esposa está cozinhando, lavando, passando, cuidando da criança. O ato sexual começa de manhã. Ou, se eu posso até dizer, começa no dia anterior. E é aqui em cima, é na mente. Porque se eu passo o dia inteiro maltratando, desprezando, não cuidando, não prestando atenção na minha esposa, ou, em outras palavras, não estou preparando-a para isso, ela, no fim da noite, ela não vai ter nenhum desejo para ter essa função, o ato amoroso, o ato conjugal. Não vai ter. E muitas das vezes o erro é do marido e não da esposa. E a esposa até está com vontade, ela quer estar com o marido, mas porque ela não teve nenhuma afeição do marido durante o dia, eventualmente ela não vai conseguir ceder durante a noite. E assim, você disse no começo do nosso casamento, vocês têm 7 meses de casado. 7 meses, está no comecinho do comecinho de uma vida 2. E de repente, tudo que vocês aprenderam sobre vida íntima, aprenderam errado. Uhum. Entrou pensando que sabia, porque o que a gente vê nas novelas, o que nós vemos nos filmes, aparentemente é certo, aquela adrenalina... Deixa-me até mais longe, que os homens veem na pornografia... Exatamente, não tem nada a ver com aquilo que a mulher espera quando ela casa. Não tem a ver. Então, 2 coisas eu diria. Primeiro, você pode estudar. Tem até um livro que você recomendaria depois, eu não sei se pode aparecer no rodapé, eu creio que sim. Você pode procurar, você tem que conversar com ela, você tem que perguntar o que aconteceu que você não é mais a mesma, mas sem cobrar, com um jeitinho. Você está muito sobrecarregada? Está te cansando o dia? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? De repente, enquanto você prepara o jantar, eu coloco a roupa no lixo, eu tiro o lixo para fora. Enfim, vocês têm que chegar num acordo e, como você falou, tem que ter esse preparo. Né? A mulher, ela foi conquistada no início do namoro e não é porque casou que essa conquista acabou. Já ganhei, já casei com ela, agora não é assim. É uma conquista diária. Então, eu tenho certeza que você, sendo um marido sábio, tratando ela com carinho, demonstrando durante o dia que você quer estar com ela e sem cobrar, com certeza ela vai despertar para isso também. Então, Wesley, preste atenção nisso, meu amigo. Você não pode errar nisso, tá? E talvez ela está até te evitando porque o que você aprendeu sobre ato sexual, vida sexual, é errado. E as coisas que você fez a ela machucou. Então você tem que sentar com ela como homem, certo? Um marido, sem brigar, sem levar para o lado emotivo e ter uma conversa. Amor, tem alguma coisa lhe incomodando? Tem alguma coisa te machucando? Está acontecendo alguma coisa que eu estou fazendo
que está lhe magoando, por favor, vamos conversar, vamos resolver essa situação. O homem, ele tem que ser o primeiro a querer resolver a situação que está acontecendo no relacionamento e isso tem que acontecer com você. Então aproxime-se dela, sente e converse sobre essa situação para que vocês venham resolver esse ponto e então desaprendam as coisas erradas e aprendam o que é certo sobre a sua vida amorosa, sobre o ato sexual que tem que acontecer no relacionamento de vocês. É o termômetro do seu relacionamento, tá bom, Werley? Certo? Exatamente. Então é isso que você tem que fazer. Sente e converse com sua esposa, procure saber qual a situação, o que está acontecendo, extraia dela o que está deixando ela frustrada e ambos trabalhem nisso para que aconteça uma mudança. E aprenda a agradá-la também. Né? Às vezes a mulher, ela... Seja um cavalheiro, não um cavalo. Ela sente falta disso, ela sente falta de uma palavra mais amorosa do marido. Não é que você vai ser romântico, não é que você vai trazer flores todos os dias, não é nada disso, mas você vai estudá-la. Né? Eu vi até hoje uma frase do nosso professor, que amar uma mulher é estudá-la, é conhecê-la, é aprender o que ela quer. E vice-versa, a mulher para com o marido também. Então entenda ela, aprenda, vocês estão na fase de adaptação. É normal essas surpresas desagradáveis agora. É normal que a fase do namoro, que era tudo flores, vocês só se viam de vez em quando e aquele momento era único, mágico. Esse momento meio que passou, agora é a rotina do dia a dia. Agora são os dois trabalharem juntos e batalhar para construir uma vida. De repente vocês se casaram, estão com dívidas, estão trabalhando para poder ter a própria casa. Eu não sei a situação de vocês, mas eu sei que agora a realidade é outra. E de repente, daqui a pouco vem a criança, vem o filho, que é onde vem mais responsabilidade, mais gasto, mais cansaço. Então, se vocês não lidarem com isso agora, é um problema que vai se agravar. Então não deixe que se agrave. Então, gostaria que você acompanhasse agora a história do Abraão e da Flávia e como eles conseguiram mudar esse quadro que eles estavam passando na vida sentimental, ok? E isso aconteceu, não foi pelo tempo, não foi pela sorte, foi na terapia do amor que eles conseguiram essa mudança de vida. Então, acompanhe a história do Abraão e da Flávia. A gente queria ser feliz. Então, como a gente não tinha entendimento, a gente buscava a felicidade do nosso jeito. Como? Eu queria formar ela, a minha mulher ideal, na força do braço, no meu entendimento, sem se importar com ela. E da mesma maneira, ela comigo. Como é que eu queria um respeito se eu não me dava respeito tratando ela desse jeito? E eu queria, de qualquer maneira, não entendi, achava que a culpa estava nela, que é mais fácil, né? Botava a carga toda em cima dela, e cobrança. E vieram brigas, discussões, desentendimentos, agressões verbais, físicas. Eu não respeitava ele como eu deveria respeitar. Eu queria impor as minhas vontades. Eu era uma pessoa que não cuidava dele como deveria. Eu achava que o básico de limpar a casa, lavar roupa, era já tudo que eu tinha que fazer e ele tinha que fazer tudo por mim. Então, quando as minhas vontades não eram feitas, confrontava, né, o respeito que eu tinha por ele acabava. Nos divorciamos. Comecei a ver os meus erros. Eu comecei a me enxergar, a ver quem eu era. Eu senti muita vergonha de mim. Aí eu fui para a terapia para cuidar de mim, para tirar de dentro de mim os sentimentos ruins que eu tinha em relação a ele. Nós, quando nos divorciamos, ficamos 6 meses sem se falar. E nas palestras eu fui aprendendo os meus erros. Fui aprendendo o mal que eu fazia para ela. Fui aprendendo que eu não agia direito com ela, com a cobrança do respeito, a falta de diálogo. Aprendi muito a dialogar na terapia do amor. Eu vi a oportunidade de reconstruir o casamento que eu não tinha, casamento só no papel. Tanto que terminou no papel também. Aconteceu que a gente tem um filho de 2 anos e eu estava precisando falar com ela sobre ele. Aí eu telefonei para ela depois de muito tempo. Aí de lá nós começamos a namorar de novo. Ele foi na casa do meu pai, da minha mãe, pediu minha mão em casamento. Tudo direitinho de novo. Nós começamos a namorar, casamos. Nós somos uma equipe agora. Então, os problemas vêm.
até os mesmos. Só que nós colocamos em práticas o que nós aprendemos. Então, quando vem as adversidades, às vezes assim, os ânimos estão querendo, a gente para e começa a colocar em prática, dá um tempo, há o respeito que não tinha antes. Nós éramos uma vergonha. Hoje em dia tem cumplicidade, tem respeito, tem admiração que não tinha. Não tinha, eu não admirava, ele não me admirava. E por mais que... Porque o que acontecia entre nós não era de propósito. Era questão de orgulho mesmo, coisas mal resolvidas dentro de nós. Então, quando nós resolvemos isso, nós hoje em dia colocamos em prática e estamos vivendo bem. Qual seria o mal do século? O que fazer quando a pessoa que você ama pede o divórcio? Homem e mulher ficam mais frágeis e debilitados. Entram no estado crítico de saúde. Alguns caem em depressão e chegam a pensar em tirar a própria vida. Venha aprender a melhor maneira de salvar o seu relacionamento, restaurar a união na sua casa, obtendo a cura do mal do século. A infidelidade. Terapia do Amor no Templo de Salomão. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Quando eu tinha 13 anos, foi a primeira vez que eu namorei e o meu primeiro namorado me traiu. E aí, logo em seguida, com 18 anos, eu me casei. Me casei aos 18, fui mãe aos 19 e aos 20 eu me separei. Também traição. Perdi meu marido para amante. E aí eu fiquei 10 anos da minha vida sozinha. E assim, impressionante que nesses 10 anos, realmente, o dedo podre só escolhia pessoas erradas, né? Eu só escolhia pessoas que não gostavam de mim, que não me valorizavam. Também era impossível, porque eu mesma deixei de me valorizar, né? Então, assim, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Eu acreditava, de fato, que eu só seria feliz se eu tivesse alguém do meu lado. Depois de 10 anos, eu parti para um segundo casamento. Então, assim, eu ignorei todos os sinais, porque eu tive, né? Ninguém pode dizer, olha, eu fui enganado. Porque, na realidade, a gente sabe, eu tive todos os sinais que não era a pessoa certa para mim. Mas eu inverti as posições, eu coloquei o coração, né, no lugar da razão e ali eu me envolvi. E eu fiquei casada um pouco menos de 2 anos. E, assim, para você ter uma ideia, 6 primeiros meses de casada ele já tinha ido embora. Mas, assim, eu não culpo essa pessoa, porque, na verdade, eu estava errada. Eu tive um casamento de 11 anos. E a minha ex-mulher, ela me acusava de traição. Então, ela não podia ver se chegasse uma moça do meu lado e me pedisse uma informação, ela já falava que a moça estava dando em cima de mim, que eu estava dando em cima dela. Chegou ao ponto de eu estar dirigindo, ela viu um outdoor de uma propaganda de uma revista masculina, e eu estar dirigindo e ela falar que eu estava olhando a imagem. Eu falava, ou eu dirijo ou eu olho a imagem, né? E como que eu posso fazer isso? Aí ela teve ciúmes da minha irmã, 12 anos mais nova do que eu. Ela falava que minha irmã dava em cima de mim, que minha irmã colocava shorts, que minha irmã colocava roupas sensuais para chamar a minha atenção. E eu não dava motivos, até que ela me traiu. Ela me traiu e eu descobri e eu me sentia culpado. Eu achava que a culpa era minha, porque eu não dava a atenção que ela queria, eu não fazia os gostos que ela queria. E eu logo que da primeira traição, eu passei por uma cirurgia. E eu, operado, peguei ela mantendo relação pela internet. Aí eu dei um basta. Falei, não, chega. Vai viver sua vida, eu vou viver a minha. E fiquei com a vergonha. Fiquei com a culpa, com a vergonha, eu me sentia culpado, eu me sentia ali derrotado, né, porque eu tive um casamento e falido.
Era um casamento falido, que foi desde o primeiro mês, foram 11 anos de brigas, ciúmes, agressões, xingamentos, humilhação total. Eu comecei a me curar. Comecei a me curar, comecei a fazer a terapia, comecei a seguir, a seguir as orientações. Até no dia que eu encontrei ela na terapia, eu olhei, moça bonita, eu olhei para ela, ela jogou até o rosto de lado. Falei, não é para mim. É porque eu não tinha visto ele, é por isso. E, assim, procurei saber informações dela. Nós nos conhecemos, nos tornamos primeiros amigos. Eu me apaixonei pelo amigo, pelo homem, né? E nós conversamos muito. E aí eu comecei a ver que tudo batia, né? Os nossos objetivos, os nossos pensamentos, sabe? E até mesmo assim, os nossos traumas, né? Porque eu falava, poxa, eu não quero mais ser traída. Ele sabe que não é bom ser traída, então ele não vai fazer isso comigo. E eu também sei, não vou fazer isso com ele. E aí foi quando a gente, né, passou a se conhecer. Eu falei para ela, eu tenho que fazer a diferença, eu não posso ser igual aos outros. Exato. Os outros fizeram iguais, eu tenho que ser diferente. Se você acha que já conhece tudo sobre o amor, irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira. Imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade. Descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado. Na Terapia do Amor, quinta-feira, você receberá um livreto com informações e um espaço livre para fazer anotações e perguntas. Na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Muitas pessoas têm errado na vida amorosa porque, infelizmente, elas aprenderam muitas mentiras sobre como a vida amorosa tem que ser. Na Terapia do Amor, através das 21 verdades que as pessoas têm aprendido todas as quintas, tem ajudado muitas pessoas a resolverem esses problemas. Então, na verdade, é desaprender a mentira para aprender a verdade, para que elas consigam, então, ser felizes no amor. São mentiras que nós aprendemos através de músicas, através de, enfim, do que a gente vê na TV, nos livros de romance, e crescemos com aquela ilusão de que um dia o príncipe encantado vai chegar montado num cavalo branco, e até agora muitos ainda estão esperando por esse cavalo branco que não chegou e não vai chegar. O mundo que nós vivemos é outro, então você tem que aprender as verdades sobre amor para não errar, para não se iludir e depois cair numa ilusão, como tem acontecido. Exatamente. Então, meu amigo, participe conosco da terapia nesta quinta-feira, às 20 horas aqui no Templo de Salomão ou em uma localidade que você pode encontrar aí no site terapiadoamor.tv. Bom, nossos professores Renato e Cris agora vão dar uma palavrinha sobre a palestra que acontece todos os domingos aqui no templo também, chamada Transformação Total para Pais e Filhos e a Cura dos Vícios. Nós temos visto problemas no relacionamento, mas outra situação é quando esse problema alcança os filhos. Ou você talvez é um filho e você tem visto problemas nos seus pais e você não quer que essa situação se prolongue. Os nossos professores Renato e Cris têm uma mensagem sobre isso. Acompanhe. Esta palestra da Transformação Total de Pais e Filhos é para você, pai e mãe, que às vezes fica com vontade de fazer isso aqui, ó. Arrancar os cabelos quando você não sabe mais como lidar com seus filhos. Você enfrenta uma decepção, você às vezes fica pensando, o que eu fiz para merecer isso? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei como pai? Onde foi que eu errei como mãe? Para o meu filho e minha filha se tornar assim. Pois é. Você que está se sentindo assim, você quer dicas, você quer aprender maneiras novas de lidar com velhos problemas.
na sua casa, então venha participar neste domingo às 18 horas. A palestra começa às 18 horas em ponto, neste local, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, no Templo de Salomão. Todos os pais são bem-vindos, também os seus filhos. Você pode vir sozinho, acompanhado, a palestra é gratuita e aberta ao público. E você jovem também, que às vezes é o oposto, né? É o inverso da moeda. Você é um filho, uma filha que você até tem vergonha dos seus pais. Você não consegue viver em paz dentro da sua própria casa porque o seu pai, a sua mãe, é uma pessoa descontrolada, é uma pessoa que grita, que quebra as coisas, que bate, que é viciado, que os dois brigam e você vive um inferno dentro da sua casa. Você não tem vontade nem prazer de ficar em casa, você jovem. E você se pergunta assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Você só pensa em sair de casa. Mas você não pode sair de casa. Você não tem ainda condições. Então, você pode fazer alguma coisa para mudar essa situação? Sim, você pode. Como filho, como filha, você pode. Você aprende isso nas palestras. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho histórias de pessoas que conseguiram exatamente isso. Então, nós convidamos você para estar com a gente nesse domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. Bom, infelizmente, muitos pais estão privando os seus filhos de certas coisas, tentando consertar os filhos, ou dando uma bronca, ou então colocando de castigo, ou então batendo nos filhos, mas infelizmente nós estamos vendo que isso não está ajudando. Em outras épocas isso seria a solução. Põe ele de castigo, bate nele devagarzinho só para ele aprender uma lição. Tá bom, isso era uma outra época, só que as épocas mudaram. E parece que quanto mais você faz isso para o seu filho, pior ele fica. Mais raivoso contra você ele fica. E você está perdendo as ferramentas, já não sabe mais o que fazer sobre o teu filho. Poxa, quando ele nasceu, era para ele ser o seu orgulho, seu motivo de orgulho, só que agora ele está aí com os seus 14, 15, 17 anos e ele é o seu motivo de vergonha e você já não sabe mais o que fazer. Há pais que chegam a colocar os filhos em colégios internos, né? Mandam para o exterior, vai fazer um intercâmbio, sai daqui do país, achando que isso é a solução, mas se ele não tem uma estrutura, lá ele também vai aprender coisa errada. E como vai? Infelizmente, hoje, a droga, as más influências estão dentro da escola. Estão na esquina de casa, estão dentro de casa, através da internet. Sim. E de repente você se culpa, puxa, eu criei o meu filho, eu criei a minha filha com amor, eu trabalhei para não deixar faltar nada para ele, não faltar nada para ela, e olha o que eu ganho em troca. Eu ganho um viciado, eu ganho um filho, uma filha ingrata. Só que isso, eu tenho certeza que eles não querem ser assim. Ninguém quer, ninguém acorda do dia para a noite falando eu vou experimentar o crack, eu vou fumar, eu vou beber. Isso foram influências e infelizmente o problema chegou como chegou. Mas a boa notícia é que tem jeito. Você pode lutar, você pode aprender o que fazer para ajudar o seu filho, de repente ajudar o seu pai. Às vezes você é um filho super cabeça, super inteligente, está na faculdade, está estudando, mas você carrega esse peso, esse problema de ter um pai alcoólatra, de ter a mãe viciada e a família toda está desestruturada por causa disso. Então venha você também participar dessa palestra, venha aprender o que fazer para ajudá-los, assim como muitos pais, muitos filhos têm sido ajudados através dos ensinamentos aqui na palestra da Transformação Total para Pais e Filhos. Imagine só o seu filho, seu filhinho, você fica sabendo que ele está roubando e ele quase foi preso. Esses pais, a Ana Paula e Valdeci, eles vão contar agora como eles conseguiram resgatar o filho deles. Por mais que eles deram o melhor para o filho infelizmente optou pelo caminho errado, mas conseguiu ser resgatado através da palestra. Acompanhe. Me envolvi com drogas, entrei no tráfico, organizava festas, baladas, bailes, funk. E aí foi quando eu comecei a me perder, né? Comecei a me aprofundar cada vez mais. Você começou isso com que idade? Com os 13. Fiquei dos 13 aos 16. Por conta que eu estava cego, não existia mais sentimento para com eles, eu comecei a roubar dentro de casa. Comecei a pegar dinheiro escondido, roubei a aliança de casamento deles e vendi para sustentar o meu vício das drogas, das bebidas,
da ostentação, que muitos jovens hoje em dia caem nisso. O pior momento foi quando eu quase fui preso. Eu estava numa festa e estava com bolsa, estava com mais de R$800 de maconha. E nesse dia eu estava usando na porta, quando na rua deserta veio 7 viaturas. E essas 7 viaturas me enquadraram, me fecharam. E ali foi que eu parei para pensar, né? Poxa, olha, passei o que passei, vivi o que vivi, ostentei o que eu queria, consegui tudo o que eu queria, tive as melhores amizades que eu queria ter, para agora ser preso. Então foi que eles me enquadraram. Na hora que eu virei, o policial era meu professor. E ele falou: Samuel, o que você está fazendo aqui, pelo amor de Deus? Aí eu falei: professor, eu também não sei o que eu estou fazendo aqui não, me ajuda. Foi então que ele falou assim: ó, sai daqui agora. Sai daqui agora para não sobrar para você. Foi então que eu saí correndo. Eu lembro que era por volta das 3h40 da manhã, mais ou menos. E eu saí correndo e foi quando eu voltei para casa implorando ajuda. Como que você tratava os seus pais? Ignorância total. Era muito nervoso, principalmente quando eu passei a usar as drogas. Era muito nervoso, respondia, não escutava, ouvia, não aceitava ouvir eles, não queria. Eles falavam, eu ignorava, não é assim, porque tudo tinha que ser do meu jeito, da minha forma. Samuel sempre foi uma criança muito amada, muito querida. O Samuel sempre a gente procurou dar, na medida do nosso possível, o melhor para ele. Tinha a melhor educação, o que eu precisava eu tinha, nunca faltou nada, graças a Deus. Mas foi exatamente o momento que eu me envolvi com as más companhias, que eu me deixei levar. Porque eu era fraco, vamos dizer assim. O que mais marcou é a gente ter que sair de madrugada, ir nas baladas atrás dele. E muitas vezes a gente encontrava ele, ia lá, puxava ele, ele brigava ali mesmo, para não sair daquele lugar, porque queria ficar ali. E aquilo arrasava com a gente, né? Eu falei: eu não vou mais atrás não. Porque eu já tinha batido, já tinha agredido ele várias vezes, cheguei a arrancar sangue dele. Mas quanto mais batia, mais ele ficava rebelde, era pior. Foi muita perseverança, foi muito choro. Eu falei: não quero, eu não aceito, eu não admito. E ele começou a transformação dele, ele foi mudando, ele foi sendo mais gentil, generoso, até que houve a libertação dele. Houve a libertação de todos os males que estavam na vida dele, né? Hoje o Samuel é uma bênção. Quem o conheceu vê a diferença, é notória a diferença nele. O semblante dele é como aquele menininho Samuel que eu tinha, de uma criança, sabe? De uma criança, um ser puro. Novo homem, transformado. Eu era viciado, né, na cocaína, bebia muito tempo, muito sofrimento. Vivia brigando todo dia praticamente com a minha esposa. Perdi várias coisas. Administrei muito mal meu dinheiro, né? Gastei muito. Era totalmente sofrido, vivia muito. A minha esposa, quando eu saía, já cheguei a passar dias fora, sabe? Na noitada, por aí, achando que eu tinha colega e realmente era só me destruindo. Eu chegava a beber que não estava fazendo mais efeito. Eu bebia 2, depois 3, e aumentando. Eu cheguei a beber 13 e já não estava fazendo mais efeito. Estava só me deteriorando por dentro, né, praticamente. Ele bebia muito. Sempre que ele ia na minha casa, aos domingos, almoçar, chegava com sacolas cheias de cerveja. Aquilo ali, para mim, eu ficava muito triste. Quando eu convidei ele para vir aqui, que ele aceitou, nossa, que emoção, que alegria que eu fiquei. Eu pulei de alegria. Quando ele entrou nessa porta do meu lado, as lágrimas começaram a descer no meu rosto. Chorei bastante, ele também chorou. Foi muita emoção. Falei: vou lá, né? Vou dar um voto de esperança para ela. Depois que eu entrei aqui, praticamente mudou bastante coisa. Eu já comecei a sentir aquele negócio. Comecei a me afastar, automático assim, me afastar das pessoas que eu via que usava, que bebia, e de aí para frente comecei a vir todo domingo. Aí daí diante foi automático assim, fui vindo e não sentindo nojo, sabe? Não via mais vontade. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil.
O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu já estou aqui com a minha boadrasta. É a primeira vez que eu estou no templo e com uma expectativa muito grande. O convite partiu dos filhos e eu creio que através desse convite venha selar um elo maior entre família. Antes a gente não conversava, né? Tipo, tinha meio que uma resistência, né? Havia um bloqueio de comunicação. E agora sim eu posso enxergar ela como uma segunda mãe, uma pessoa com quem eu posso contar e a mulher que está fazendo meu pai feliz. Hoje, nossa, foi recíproco, foi algo assim maravilhoso entre nós. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Há uns dois anos atrás era tudo normal, né? Aí passou um tempo assim, ele começou a se revoltar, começou a andar com más amizades, né? Más companhias. E começou a virar a cabeça, né? Ele estava usando droga, que o pessoal vai falar. Isso para mim foi uma coisa muito forte. Ao invés de eu chegar nele e conversar, eu acabei sendo agressivo com ele. Fui pegar no braço dele, ele acabou me dando uma abraçada e a gente acabou discutindo feio nesse dia, que foi o que levou ele a sair de casa. Foi aí que a gente decidiu vir aqui na palestra, né? Com que idade ele começou esse comportamento? Aos 14 anos. Como toda mãe, sabe, é difícil a gente ver o filho, né, que a gente foi criado com carinho, se envolver, né, com esse tipo de coisa, que é a última coisa que a gente quer para a vida do filho. Quando, às vezes, ele chegava bêbado em casa, aí eu, meu Deus, né, o que eu vou fazer? Eu sentava para conversar com ele. Quando tinha briga, eu era o alvo, né? Porque eu ia para afastar os dois, né? Então eu entrava no meio, às vezes levava até, né? Então era complicado. Eu meio que não gostava dele porque, não sei, ele brigava muito comigo, eu não achava isso legal. Mas ele falava tudo o certo para mim, só que eu achava que ele estava falando errado e tal. Aí eu ficava meio, não quero saber disso, eu quero me aprofundar mais. Eu pensava assim, eu queria me aprofundar mais. Eu não queria saber de família, eu não queria saber de nada. Só queria saber de curtir e usar as coisas que eu estava usando. Aquelas fotos foram tiradas há pouco tempo. Isso. Quando que ele começou a vir aqui? Foi quem que trouxe? Foi você? Vocês vieram todos juntos? A gente nem convidou, né? A gente colocou ele dentro do carro, vamos embora com a gente. E ele acabou vindo com a gente nesse primeiro dia, né? E como foi esse dia? Ele mudou. Tudo que eu falava para ele, porque eu também vivi uma vida assim, né? No passado, né? E foi uma palestra dessa que eu vim, e o vício, tudo aquilo que eu sentia, aquela vontade, também passou. E foi o que aconteceu com ele. Exatamente igual o meu caso. E durante a semana, eu fui lá, né? Onde ele está, que ele está morando com o pai dele. Então, eu fui lá. E quando eu olhei para ele, eu já vi um rosto diferente, um semblante. Ele estava usando alargador, estava brinco, estava com os piercing. E ele já tinha tirado, ele mesmo tirou. Naquela mesma semana? Naquela mesma semana. Faz quanto tempo isso? 3 semanas. Saí daqui com outros pensamentos. Eu pensava antigamente, né? Eu não pensava na felicidade, como eu havia dito. Aí eu saí daqui pensando já na felicidade. Eu comecei a conviver mais com a minha mãe, com meu pai. Aí eu mudei de um jeito inesperado, assim. Você usava que tipo de drogas? Maconha e cocaína. Usava diariamente? Isso. Bebia também? Bebia. Eu era viciado no álcool e no cigarro. Desde então, 3 semanas, como você está? Eu estou muito bem. Eu estou muito feliz com a minha família. Estou feliz com a minha mãe, feliz com o meu pai.
eu estou seguindo a vida agora, feliz. Tranquilo. Como o pessoal viu na foto, aquele semblante era todos os dias. Esse olhar, essa coisa sombria, né? Ele era depressivo, ficava no quarto, ficava ouvindo música, ele queria ouvir alto. Era sempre assim. E agora, o que eu mais percebi nele foi a tranquilidade, esse semblante calmo, né? E contente, está sempre sorrindo, sempre alegre, né? Mudou. Faça como esses pais, faça como esses filhos e venha receber ferramentas para você usar no seu dia a dia e trazer união na sua família e não deixá-los dispersos, não deixá-los nas mãos dos outros. Essa é a verdade. Se a sua família não está unida, eventualmente alguém lá fora ou uma situação vai sugar esse teu familiar para fazer o que é errado. Infelizmente, é isso que tem acontecido. E nós queremos convidar você para participar dessa palestra que tem mudado, transformado a vida de milhares de casais, pais e filhos, inclusive daqueles que estão passando por problemas de drogas. Se você está com uma situação em sua vida na qual você não consegue vencer as drogas, você se tornou um viciado, ou um familiar seu se tornou um viciado e você já não sabe mais o que fazer, a palestra Transformação Total para Pais e Filhos e Cura dos Vícios é para você. E tem ajudado, mudado milhares de pessoas e nós gostaríamos que você fizesse parte disso, tá bom? Na Transformação Total acontece aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Acompanhe essa matéria, você vai ver aí como isso funciona, quantas pessoas têm beneficiado e o que você pode fazer para participar. Acompanhe. Que tal mudar o seu relacionamento familiar? Deixar as brigas e desavenças de lado e dar lugar ao diálogo e à felicidade dentro do lar. Essas pessoas tomaram essa atitude e descobriram o quanto a palestra Transformação Total de Pais e Filhos é fundamental. Essa palestra dá direção geral, né, para a total família, como que a gente deve ser em casa, falar com os pais. Diante dela, nós podemos conviver melhor. A mãe acaba escutando algumas coisas que ela precisa para estar levando para dentro do lar, para a gente estar podendo melhorar mesmo a convivência de pais e filhos, que hoje está bem difícil. O mundo não traz nada disso. É somente nessas instruções, essas palestras, que a gente aprende mesmo a ter um excelente convívio dentro de casa. Isso é para a vida toda. Eu vejo que muitas mães colocam todos os problemas dos seus filhos no ombro. E fica levando a vida com os problemas dos filhos, como se ela tivesse causado aquele problema, como se ela tivesse errado como ele. Por exemplo, às vezes seu filho já é um jovem adulto, já é adulto até. E você continua carregando os problemas como se ele fosse uma criança. E você carregando os problemas dele não vai resolver o problema dele. O problema dele só vai ser resolvido quando ele decidir parar de errar. Quando é que ele vai parar de errar? Quando ele começar a sofrer por isso, pelos erros dele. E às vezes ele vai ter que sofrer mesmo. Cleidiane trouxe os filhos para a palestra da Cris e do Renato, já que pretende melhorar a relação com eles. E os jovens já entenderam a importância das dicas das palestras. Mãe e filho, às vezes é difícil de estar entendendo a convivência, mas a gente acredita que aprendizado sempre é bom. Essa palestra é importante para a nossa família, para a gente ter mais diálogo dentro de casa, um entender melhor o outro e poder conviver num ar harmonioso. Minha expectativa é vir para essa palestra para aprender a conviver melhor com os meus filhos, instruindo no melhor caminho. Betina tinha muitos problemas dentro de casa. Antes de participar da palestra, a minha família era destruída, meu pai era alcoólatra, fumante, eles brigavam muito, então minha mãe começou a buscar. Os conflitos eram constantes. Eu lembro do meu pai chegar bêbado em casa e eles bater a porta, xingar, e eu e meu irmão dentro de casa.
Até que na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, as coisas mudaram. A gente já sente uma diferença, toda a nossa vida tem diálogo em casa, vida financeira, a gente não passa por dificuldades, a gente tem uma direção. O seu filho tem que aprender a conectar, o quanto antes na vida dele, comportamentos com consequências. O grande problema de muitos jovens hoje é que, se eles fazem uma determinada coisa, eles não sofrem a consequência. Gabriel e a família também estavam perdidos. Antes de chegar aqui, a minha família estava bem bagunçada, porque meu pai tinha acabado de falecer e minha mãe ficou viúva com 4 filhos e precisava de uma direção, precisava aí de um norte para seguir, para criar nós 4. Faltava um direcionamento. Tinha muito pouco diálogo dentro de casa, a gente não conversava direito, faltava aí o pai, faltava a companhia. E foi na palestra Transformação Total de Pais e Filhos que a transformação aconteceu. Estamos aqui felizes, cada dia que a gente vem para cá recebe uma direção nova, sai daqui renovado, sai daqui avivado, feliz e com a família cada dia mais unida. Todos saem daqui satisfeitos com os resultados. A vida da minha família era assim, a gente tinha discussões, né? Nós tínhamos muitos desentendimentos e tal. Era até difícil, por ela ser uma adolescente, a gente saber lidar com a situação. E na palestra a gente aprendeu muito a respeito disso, né? A respeito de como lidar, tanto mãe e filha, como ela comigo. É muito importante. Que hoje tem paz em casa, é união, é totalmente diferente. Através da palestra, a nossa relação é muito boa. Nós somos mais do que mãe e filha, nós somos amigas. Palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, Templo de Salomão. A entrada é gratuita. Independente do problema que você esteja passando, nós estamos aqui para ajudar você. Então nós aguardamos a sua presença neste domingo às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, na palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás, tá bom? E também na quinta-feira, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão, a Terapia do Amor, para você que está solteiro, casado, infeliz ou até feliz e quer continuar sendo feliz no relacionamento. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Alunos, estudem para que vocês não venham reprovar e nos vemos na próxima. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.